Nós falamos essas últimas semanas a respeito do Pentecostes, né? E na semana que passou, o Pentecostes é a descida do Espírito Santo, né? O revestimento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E essa descida do Espírito Santo era uma promessa do Pai, né? Nós vimos desde a profecia lá de Joel, de que nos últimos dias isso aconteceria. Os últimos dias começaram quando? Quando Jesus nasceu, ali começaram os últimos dias. E dentro então deste período dos últimos dias veio a descida do Espírito Santo, num momento em que Jesus estava se preparando para ir para a glória. Ele falou a esse respeito para os seus discípulos, depois do sacrifício, depois da ressurreição, o tempo que ele andou ali com os discípulos, aqueles dias depois da ressurreição, ele disse que eles ficassem em Jerusalém até que viesse do alto o revestimento do poder. Na semana que passou, nós vimos que depois daquele fenômeno do Pentecostes, onde os discípulos ouviram aquele som como de um vento forte, línguas de fogo foram distribuídas sobre as cabeças de cada um. Depois daquilo, o Evangelho, as grandezas de Deus foram anunciadas em diferentes línguas para 11 nações. E quando Pedro se levantou para fazer o discurso dele, falando que aqueles homens não estavam embriagados, mas sim que estavam cheios do Espírito Santo, e anunciou Jesus, anunciou quem ele era, o que ele viveu, o que ele veio fazer e por que morreu. Aí 3.000 pessoas tiveram seu coração compungido. Se vocês se lembram, no primeiro dia que eu falei sobre o Espírito Santo aqui, isso há 4 semanas atrás, esta palavra compungido, coração compungido, significa coração amolecido. E se alguns se lembram, no ano passado eu falei a respeito do profeta Ezequiel, quando ele profetiza que Deus nos daria um novo coração, ele iria aspergir água sobre o nosso coração, que seria a palavra, e o coração de pedra se transformaria no coração de carne. Então a palavra de Deus é o que amolece o nosso coração. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, falou das grandezas de Deus na palavra de Deus, e 3.000 pessoas tiveram o coração amolecido. E qual foi a reação? Arrependeram-se, foram batizados, e ali iniciou a igreja de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus, e Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E é Ele que está cuidando de nós como igreja. Por isso, este tempo que nós estamos vivendo, onde não podemos nos encontrar presencialmente num grande grupo, onde as atividades das instituições religiosas estão paradas, onde muitas coisas nós não podemos fazer, onde precisamos buscar mais por nós mesmos no interior da nossa casa, é a forma que o Senhor Jesus estabeleceu para o crescimento da igreja para este tempo. Então não vamos reclamar, vamos nos alegrar com o que é possível, vamos buscar, estamos sendo colocados à prova, gente, para ver qual é o nosso nível de compromisso com o Senhor, o nível de compromisso com a palavra dele, com o relacionamento com ele. O que eu falei na semana passada é que essas 3.000 pessoas que se converteram naquele dia do Pentecostes, eles foram os primeiros frutos da semeadura de Jesus. E hoje eu queria então falar sobre esta questão da semeadura, mas vamos ver a parábola do semeador, mas com um enfoque diferente. Sempre quando nós pensamos na parábola do semeador, nós pensamos, não sei vocês, na nossa condição de semeadores e nos corações que estão recebendo a palavra. Mas não é dessa maneira que eu queria olhar com vocês hoje. Eu queria olhar nós recebendo a palavra e qual é a condição do nosso coração.
porque Jesus, nas parábolas lá, Jesus era o semeador. Ele que estava semeando naquele tempo. Então, quando ele fala sobre o semeador saiu a semear, era ele que estava semeando. E aí ele fala de 4 tipos de solo. Nós já vamos ler os textos, é só para introduzir isso. E ele, então, dá características desses 4 tipos de solo. Eu uma vez, Walter e eu ouvimos uma ministração num local onde nós estávamos próximo de Curitiba, num encontro, numa reunião bíblica de reflexão. A irmã que partilhou a palavra, ela disse que nós podemos ter os 4 tipos de solo, ou os 4 tipos de coração, ou os 4 estágios do nosso coração. E é desta maneira que eu queria que nós olhássemos hoje para o nosso coração, que está recebendo essa palavra que Deus está derramando, porque Deus está derramando do seu maná sobre nós. Nós estamos há mais agora de 80 dias, né? Sexta-feira foram 80 dias que Deus está nos dando palavra diária, pelas orações e reflexões que estão sendo feitas através do WhatsApp. Então, sexta foi 80 dias, então hoje são 83 dias. Então, são 83 dias que nós estamos tendo a oportunidade de receber pelo menos a cada manhã, mas já foi de manhã ao meio-dia e à tarde, depois foi de manhã e à tarde, agora está sendo todas as manhãs, estamos recebendo um maná fresco, ou seja, a boa semente está sendo semeada no nosso coração. Qual é o estágio em que está o nosso coração? Nós vamos hoje refletir sobre isso, comparando o nosso coração com os 4 tipos de solo. Bom, e aí vamos ver como nós estamos. Eu separei da seguinte maneira: um coração de bebê, um coração de criança, um coração de adolescente e um coração de jovem para adulto. Os 4 tipos de solo que aparecem na parábola do semeador, nós vamos ver o nosso coração nesses 4 estágios de desenvolvimento a partir da palavra recebida, do comprometimento com a palavra. Então vamos lá, vamos começar lendo. Eu quero convidar vocês para nós lermos nos 3 evangelhos a parábola do semeador. Começando por Mateus no capítulo 13. Por que nos 3 evangelhos nós vamos ler? Vocês sabem que os evangelhos, eles foram escritos, os 4 evangelhos, por pessoas diferentes, para públicos diferentes. Sabem disso? Então, Mateus era um judeu, escreveu para os judeus. Por isso, o Evangelho de Mateus tem tantas citações do Antigo Testamento como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Marcos escreveu para os romanos. Então, ele mostra os milagres de Jesus. O foco dele maior é isso, mostrando que realmente Jesus era um rei soberano. Lucas escreveu para os gentios, então ele conta a história, ele conta toda a genealogia, ele descreve as famílias, ele é mais detalhista para o lado humano de Jesus, porque ele está mostrando toda a história de Jesus para os gentios, porque os gentios não conheciam. Os gentios eram os que não eram judeus, né? E João escreveu para a igreja. Quando João escreve o evangelho dele, ele já escreve para aqueles que eram discípulos. Então ele apresenta Jesus, a pessoa de Jesus, como o Filho de Deus. Amém? Então, por isso que existem diversas passagens que estão nos 4 evangelhos e cada uma tem algum ponto diferente. Queria fazer uma pergunta? Tá. Então vamos lá olhar primeiro Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9 e depois alguns versículos mais adiante. Todo mundo achou? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola, vamos ver do versículo 18 em diante. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Jesus está explicando. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que nós podemos ver? 4 tipos de solo, né? Primeiro, ele cai, a semente cai à beira do caminho. Segundo, a semente que cai no solo rochoso. Terceiro, a semente cai num solo que tem espinhos. E quarto, a semente cai numa terra boa. O que significa isso? Aqueles no solo à beira do caminho são aqueles que ouvem e não compreendem. São aqueles que não têm entendimento real do que está sendo dito. Aqui diz no versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, a beira do caminho, gente, nós podemos comparar com um bebê. O bebê escuta a gente falar, mas o bebê não tem compreensão do que nós estamos falando. Então, ele não se atém ao que nós estamos falando. É um processo até que ele começa a entender. Então, todas as coisas que você diz para o bebê, ele não vão ficar gravadas, não vão mudar a sua forma de ser bebê. É a partir de um determinado tempo que a criança começa a entender, a interagir. Todos nós, quando ouvimos pela primeira vez a falar do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos como bebês. Nós ouvimos, até escutamos, vamos dizer mais assim, mas não ouvimos de fato, porque muitas coisas a gente não entende. O segundo solo, o solo rochoso, é aquele que ouve, recebe com entusiasmo, mas não há um aprofundamento da palavra no coração, porque o solo é raso, ele tem pouca terra, ele não tem profundidade. Então, ele ouve aquela palavra, mas ela só entra na superfície, não se aprofunda. E aí, então, quando vem uma angústia, uma perseguição, quando vem algo principalmente relacionado com a palavra, quando nós somos colocados à prova por causa da palavra, existe praticamente um voltar atrás. Terceiro solo, o que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve, mas a vida exterior, a vida material, ela tem igual valor ou até maior do que aquilo que ele está ouvindo, do que a vida espiritual. Então, ali, a palavra não, ela até, a palavra até pode penetrar, mas ela fica infrutífera.
porque a preocupação com as coisas que estão ao redor e consigo com relação a tudo que está ao redor são centrados em si mesmo, podemos dizer. Então podemos dizer que entre os espinhos é como criança. Criança é volúvel, não é verdade? A criança é aquela que se entusiasma, então o solo rochoso, né? É como uma criança. A criança se empolga, se anima, se entusiasma e logo passa, porque qualquer coisa já distrai, não tem profundidade, não penetra. Hoje eu escuto aqui, achei muito bonito, mas amanhã eu já escuto lá, daí eu já escuto lá. A criança, ela está sempre mudando de brincadeira, não é verdade? Sempre precisa de muitas atividades. Então nós podemos ser assim na nossa caminhada com o Senhor. Esse era o segundo solo, né? O terceiro, que então é o dos espinhos, é como o adolescente. Como é que é o adolescente, gente? O adolescente, ele é centrado em si mesmo, ele não tem alvo. Já viu um adolescente saber o que ele quer no futuro? O que ele quer ser? Não. Quando chega na época do vestibular, às vezes uma hora ele quer engenharia, outra hora ele quer medicina, outra hora ele quer história, outra hora não sei o quê. Porque o adolescente é assim, volúvel. Então quando a palavra cai no coração entre espinhos, é assim, a gente é volúvel, porque as coisas chamam mais atenção do que a própria palavra de Deus. E por fim, o solo, a boa terra, são aqueles que ouvem a palavra, compreendem a palavra, aplicam a palavra e aí então eles dão fruto. Então podemos comparar este último solo com aquele que já chegou numa fase adulta. E ali, na medida que vai pondo em prática a palavra, vai amadurecendo. Vamos olhar agora no Evangelho de Marcos, que é o seguinte. Marcos está no capítulo 4, a parábola do semeador. Depois nós vamos fazer um paralelo entre elas e entender sobre o nosso coração. Marcos 4, versículo de 1 a 9, e depois nós vamos ver a explicação. Podemos ler do versículo 3 em diante. 4, 3. Jesus diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Explicação da parábola, versículo 14. O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem no coração, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Agora vamos para o Evangelho de Lucas. Viram que existem algumas diferenças entre uma colocação e outra, né? Apesar de que é o mesmo enfoque. Lucas 8. Existem algumas diferenças que depois nós vamos analisar. Lucas 8, versículo de 4 a 15.
Afluiu uma grande multidão e, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos, ouça. E os discípulos então interrogaram: que parábola é essa? E aí no versículo 11, Jesus diz: Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. 15. A que caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança. Então, gente, fazendo um paralelo entre cada evangelho, o que nós vemos? À beira do caminho são aqueles que ouvem, mas não creem, porque não compreenderam. Então, não havendo entendimento, a palavra não tem valor. E se ela não tem valor, não vê sentido em aplicá-la. Aí vem, quando diz que vem Satanás e rouba a palavra, porque eles estão distraídos. Como não entenderam, aí se distrai com outras coisas, e daí coisas que não são de valor eterno. Então, rouba a palavra. Veja, não diz que essas pessoas estavam fora do caminho. Elas estavam no caminho. Mas a palavra cai à beira do caminho por quê? Porque são pessoas que estão distraídas. Uma hora olha para cá, outra hora olha para lá, outra hora... É como um bebê. O bebê, quantos minutos eles têm de atenção concentrada? A Tânia, que está cuidando de um bebê agora, sabe disso. Né? Então, um bebê, ele não tem... Talvez 1 minuto nessa idade que está a criança que a Tânia está cuidando, que tem quantos? 7, 8 meses? 10. 10 já? É. E ela não presta atenção. Então você fala algo, mas aquilo não entra no coração, né? Então ela tem que falar 1, 2, 5, 10, 50 vezes. É por isso que quando uma pessoa é nova convertida, ou está recebendo o Evangelho, a palavra de Deus, pela primeira vez, ou está iniciando, nós temos que repetir 5, 10, 20, 50 vezes a mesma coisa, até que desperta a atenção. Então, pensem assim, quem está começando uma caminhada, ou quem está distraído, que não retém nada, o seu coração, com relação à palavra de Deus, ao crescimento espiritual, é como de um bebê. Como está o meu coração? Como está o seu coração? Distraído com relação às palavras que Deus está liberando para nós nesse tempo, ou concentrado na palavra? Porque se nós estamos distraídos, vai ser roubado aquilo que está sendo derramado sobre nós. Hoje Jesus não está aqui fisicamente, mas Jesus deixou a sua igreja. Todas as pessoas que Deus tem usado para as nossas vidas, é como se Jesus estivesse semeando nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso quando nós estamos aqui reunidos e a palavra de Deus está sendo liberada, é Jesus usando a pessoa que está ministrando a palavra para semear no nosso coração. Se nós estamos distraídos, vai ser roubada a palavra. E de repente, nós no mesmo dia podemos ter os 4 corações. Porque podemos sentar aqui, estar sentados aqui
e está distraídos. Aí aquilo sai daqui, quando chega lá embaixo no portão, já nem se lembra mais. Quantas vezes isso já pode ter acontecido com qualquer um de nós aqui? Então, ali nós podemos entender que nós não estamos tratando com maturidade aquilo que estamos vivendo. Estamos tratando como bebês. Segundo ponto, né? Os bebês também não são focados, não são vigilantes. Então, é por isso que daí a semente é roubada. Por que é roubada a semente que cai à beira do caminho? Porque houve descaso, porque houve preocupação com outras coisas. Então, quando nós nos reunimos, gente, ou seja aqui, num encontro como esse, ou seja mesmo tempo em casa que você se senta para ler a palavra de Deus, é preciso concentração, é preciso foco. Agora é o meu momento de ouvir o que Deus tem para me falar. E não se distrair, deixar realmente desligado o celular. Porque, gente, esses plim-plim-plim do celular, não dá. Então, nem que seja 10 minutos que se tira para aquilo. Mas são 10 minutos que você vai se concentrar para que não te seja roubado. Se não chega no final do dia, poxa, mas o que mesmo que foi falado hoje de manhã? Qual foi mesmo a palavra? Ou para quem está lendo ou acompanhando algum devocional, nem lembra no final do dia mais qual era o assunto. Por quê? É um exercício, gente. É como o treinamento de um bebê. Vamos lá para o segundo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, é claro que essas pessoas onde a semente cai à beira do caminho e a semente é roubada ou é perdida por causa da distração, sem dúvida que não vai haver crescimento e sem dúvida que não vai haver frutificação. Aí a semente é desperdiçada, não é verdade? Vamos pensar se nós vamos semear algo na nossa horta e cai em cima, cai fora daquela terra que a gente preparou. Então não vai frutificar. Então a semente da palavra de Deus precisa encontrar em nós um coração disposto a recebê-la. Segundo ponto, então, a semente que cai sobre o solo rochoso, que aqui então nós comparamos com criança. Qual é a característica da criança? A criança é volúvel. A criança, agora ela está brincando de massinha, daqui a pouco ela quer brincar de carrinho, daqui a pouco ela quer dançar, daqui a pouco ela quer comer. Não é assim? Por que está sendo tão difícil para os pais que estão com as crianças em casa, tendo que estudar pela internet? Em casa tem todas as distrações e a criança é volúvel. De repente, eu tenho bastante questionamentos sobre o que as crianças, não digo os maiores, mas as crianças estão aprendendo nesse tempo. Porque se não tiver um adulto do lado ajudando a se concentrar, é muito pouco que as crianças vão guardar. Porque aí ela está sentada no seu quarto, ou na sala da casa, ou no escritório da casa, na frente do computador, mas daí tem lá uma coisa que acontece aqui, tem ali, de repente vem o cheiro, o barulho da cozinha, de repente vem o barulho do funcionamento da casa. Tem tudo para se distrair, não é verdade? Então, outra característica das crianças, são empolgadas, não é verdade? Bota uma música, vamos ver se ele não vai pular e dançar. Diz para ela que está fazendo um bolo na cozinha, ela já se alegra com aquilo. Criança é emocional. A criança é movida por emoção. E muitos de nós, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Jesus Cristo, somos movidos por emoção. Existe um momento da nossa caminhada em que nós somos movidos por emoção. No início dela. A gente vai, poxa, mas aquele lugar estava muito bom, porque a música era muito bonita, porque o louvor era muito lindo. No dia seguinte nem se lembra mais do louvor, porque é aquela empolgação. Por isso que nós só podemos dizer que alguém é discípulo se persevera. Muitas pessoas são frequentadores de cultos, e eu acho que é isso que Deus permitiu que neste tempo a gente não possa estar. Porque aí,
poxa, mas era tão bom estar lá e ficar meia hora naquele louvor lindo, com aquelas pessoas com voz bonita, com som bonito, som de teclado, som de violão, som de guitarra, de bateria, isso é tão bom. Mas isso pode ser somente algo para a nossa emoção. E aí, se formos movidos por emoção, somos crianças e vamos ser volúveis. Aí, qual é a característica de uma semente que cai sobre uma pedra, né? Sobre esse solo, esse pouca terra. A semente até pode germinar, mas ela não cria raízes. Pouca terra também, a falta de umidade, né? Porque também a pouca terra não retém a umidade. Quanto mais terra, mais úmida ela fica, mais tempo ela pode manter, e aí a raiz vai crescendo porque ela vai aprofundando para buscar a água da parte mais profunda, né? Mas se embaixo não tem mais terra, então não vai criar raízes e não vai aprofundar, então não vai ter condição de dar frutos. Quando vem o vento, né, da semente, quando vem um vento forte, quando alguém passa, ela não tem raiz, carrega junto, vai embora, né, não suportam as provações, né, do tempo. E no nosso caso, como que estamos recebendo a palavra de Deus, se não temos raiz, né, se não temos condição de enraizar aquela palavra recebida, aquele ensinamento recebido, na hora que vierem as provações, é o que nós estamos vendo, gente. Nós estamos vendo hoje cristãos sem raízes. Por quê? Porque agora, diante dessas circunstâncias, as pessoas estão morrendo de medo. As pessoas estão inseguras. E se isso? E se aquilo? E se aquilo? Onde estão as promessas que você recebeu na palavra? Onde está? Se Jesus diz, poxa, nós cantamos aqui, Senhor, Tu és meu tudo, Tu és o meu conselheiro, eu não vou receber um conselho de Deus para enfrentar este momento? Não vou receber. Mas se eu não creio nisso, né? Como vai ser? Se não há por que não há umidade no solo do coração, deste segundo coração? Porque não está sendo regado pela palavra. A palavra é comparada à água. Aí então, algumas pessoas, então não tem o culto, não tem aquele encontro semanal, não tem aquela reunião semanal, então deixa ele ler a palavra de Deus. Deixa um dia, deixa 2 dias, 3 dias, daqui a pouco já esqueceu que existe palavra de Deus, já esqueceu que tem que buscar, passou. É como se a gente não cuidar para tomar água, né? Agora que está mais frio, se a gente não tiver uma disciplina, a gente deixa de tomar aqueles 2 litros de água que são necessários para o nosso organismo por dia. Então, assim é com a palavra de Deus. A semente, vocês estão aqui, ouvem a palavra, mas não regam durante o restante da semana. De repente, hoje ela pode trazer algo de bom para o coração, amanhã menos, depois da manhã menos, quando for no próximo domingo já ninguém mais nem se lembra do que foi falado, porque não foi regado. Então, essa planta não vai se desenvolver e essa planta muito menos frutificar. Outra coisa, como comparamos com criança, a criança é movida por emoção, né? Ela só quer aquilo que lhe dá prazer. Então, a criança, agora eu não estou a fim de escutar a palavra porque eu só quero ouvir louvor. Ou então eu só quero ouvir algo de bom que alguém tenha para me dizer. Eu não quero saber de pecado, eu não quero saber de arrependimento, eu não quero saber que existem ensinamentos que eu preciso aprender, que existem posturas que eu preciso tomar. Não, criança é assim, né? Criança não quer o compromisso. Nós mesmos estávamos conversando com o nosso filho, né, que tem um menino, o nosso neto tem 5 anos, e aí com essa questão de fazer as aulas em casa, aí ele estava com receio,
quando ia ter aula presencial, primeiro só estava a professora mandando alguns trabalhinhos que daí eles faziam, e aí ia passar a ter aula presencial, né? Pelo computador, com os pequenos também. E ele não queria, porque eu disse, mas por que não? Porque ele não estou estudando, que tem que estudar. Então aí ele sabia que ele ia ver que a professora ia olhar e ele não estava estudando, né? Por quê? Porque ele queria brincar. Assim é criança. Então quando nós somos crianças na fé, também nós queremos brincar. Ah, isso é mais importante. O ver o filme é mais importante. O fazer aquela outra atividade que eu gosto, que me dá prazer, isso é mais importante. Quando nós trocamos, gente, o prazer, o fazer algo que nos dá prazer, pela leitura da palavra, precisamos sondar o nosso coração se não estamos sendo criança na nossa caminhada cristã. Existe, gente, momentos na nossa, por isso que esses 4 solos podem ser no mesmo dia, entende? Nós podemos passar por isso no mesmo dia, ou ao longo da nossa caminhada nós vamos passar por esses momentos. Vai ter este momento em que a gente vai querer fazer só o que a gente tem vontade, né? Ai, de repente tá frio para vir aqui, tá frio para se reunir, tá frio, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro ficar debaixo das cobertas, né? Isso são coisas de criança. Então, sobre a pedra, então, a semente que cai sobre a pedra, que então é um solo que não tem profundidade, que não tem umidade, ele é movido por emoção, nós somos movidos por emoção, somos então superficiais, né? Aquela plantinha que só está ali naquele raso do solo, não vai ter força para enfrentar quando vierem os ventos, quando vierem as tempestades. Então, neste tempo, eu tenho pensado, tenho orado muito por todos, nesse sentido, de que as pessoas busquem um aprofundamento na palavra de Deus, que haja um esforço, porque senão, gente, não sei quando passar, se é que tudo isso vai mudar, se é que vamos voltar a nos encontrar com um grande grupo regularmente, né? Não sabemos. Não sabemos, realmente não sabemos. Hoje eu ainda estava conversando com um médico e ele estava me dizendo, ele disse, olha, Luiz, enquanto não tiver uma vacina para esse coronavírus, ninguém está livre de ser contaminado. E não tem como nós sabermos quem pode e quem não pode ser contaminado. Se o vírus tem essa duração, como dizem, se você espalha num raio de 2 metros ao teu redor, é muito fácil a contaminação. Então, até que exista um determinado percentual de pessoas contaminadas, não vai começar a decrescer a evidência do vírus. Então, eles esperam que até setembro vai isso, que seria o ciclo do vírus normal. Então, eles acreditam nisso. Então, a gente não sabe. Realmente não temos como saber, não temos como imaginar, não temos como saber nada. Por isso que nós não podemos relaxar. Porque senão o tempo no calendário de Deus, no cronograma de Deus está correndo. Cada vez estamos mais próximos da volta de Jesus, cada vez estamos mais próximos da história do Apocalipse se cumprir. A gente fala pouco a esse respeito, mas para quem está examinando tudo que está acontecendo num panorama mundial, nós estamos aí prestes a ter a revelação do Anticristo, prestes a ter toda essa nova ordem mundial, essa preparação do mundo para a volta de Jesus. Só que antes da volta de Jesus, o Anticristo vai se manifestar. E Anticristo é alguém que é contra Jesus Cristo. Então, vai vir um tempo para a igreja de perseguição. Então, nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Cristo. Não foi à toa que o Senhor nos deu este ano, no começo do ano, o texto de Efésios 3. Não foi à toa, gente, de estarmos arraigados e alicerçados em Cristo.
Quando aconteceu isso, quando Deus nos deu essa palavra no início de janeiro, ninguém de nós imaginaria o que iria acontecer. Então, se nós não estivermos enraizados em Cristo, vai ser difícil, gente. Vai ser difícil. Não falo isso para desanimar ninguém, mas para que nós busquemos de fato, nós precisamos aprofundar raízes para podermos nos alimentar de Jesus Cristo, ficar firmes porque cremos nele. Pode ser que tudo ao nosso redor desande, mas se nós cremos que Jesus Cristo diz que nenhum dos que são dele vai se perder, então ninguém vai se perder. Se passarmos dificuldades, vamos passar dificuldades juntos, mas ninguém vai se perder. Agora, se não firmarmos raízes em Cristo, vai ser difícil de suportar, gente. Então, nós precisamos analisar qual é a condição do nosso coração. Como nós estamos recebendo a palavra de Deus. O próximo solo seria a semente que caiu entre os espinhos. São aqueles que ouvem, mas ao mesmo tempo, o cuidado com a vida exterior, o cuidado com as riquezas, os deleites da vida, isso tudo é tão... está no mesmo patamar. Não existe um priorizar da vida com Deus. Está no mesmo, em igualdade. Então, eu tanto estou buscando a Deus, quanto eu quero as coisas do mundo, dou mais importância para elas. E aí, vai diretamente contra a palavra de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, que reino nós estamos buscando em primeiro lugar? Não é que nós não tenhamos que trabalhar, temos que cuidar da vida, temos que cuidar dos relacionamentos, temos que ter uma vida social, tudo isso faz parte, mas não pode ser equivalente à busca. A busca pelo reino de Deus, a busca pelo relacionamento com Deus, a busca pelo conhecimento de Jesus Cristo, pelo entender se está praticando ou não a palavra, tem que ser maior do que os cuidados com as coisas da vida aqui no natural. Não, agora eu só tenho que estudar, eu só tenho que me preparar para um concurso tal, eu só tenho que me preparar para melhorar na minha profissão e deixo a palavra de Deus para segundo plano. Não podemos viver dessa forma. Por quê? Porque senão o envolvimento com as coisas do mundo cresce mais e sufoca a palavra de Deus dentro de nós. E aí, pode até essa plantinha ter algum fruto, mas esse fruto não vai amadurecer. Por quê? Porque o fruto depende do que a raiz está tirando, do que a planta recebe, porque a raiz está tirando da terra. Então, Jesus disse, aqueles que permanecem em mim, esses dão frutos, e frutos em abundância. Frutos para a vida, gente, fruto da alegria, fruto do amor, fruto da paz, todos esses frutos que são decorrentes da vida no Espírito, eles vêm quanto mais nós permanecermos em Cristo. E permanecer em Cristo é buscar conhecê-lo na palavra e buscar pôr a palavra em prática. Então, o que nós podemos dizer que esse terceiro tipo de solo é como adolescente. Adolescente é dispersivo. Adolescente é inseguro, adolescente é centrado em si mesmo, o que vale é o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu quero é ser feliz, né? Quero fazer, seja lá o que for, mas eu quero ser feliz, né? E aí, o que falta? Falta posicionamento por uma vida com Deus. E aí, o que acontece? Quando vem as dificuldades, sucumbe. Não tem como frutificar, não tem como amadurecer. Quarto tipo de solo, então, é aquela terra boa. Quando é que nós temos uma terra boa no nosso coração? Quando é que nós temos uma terra receptiva à palavra de Deus? Quando nós ouvimos a palavra, recebemos com bom e reto coração. O que significa receber com bom e reto coração? Significa receber a palavra como palavra de Deus. Não é o que eu estou falando, não é o que o outro pregador está falando, é a palavra que Deus está enviando. Então, quando nós
nós pegamos as cartas, por exemplo, do Novo Testamento, ou quando pegamos os provérbios no Antigo Testamento, os ensinamentos são para serem colocados em prática, porque são palavra de Deus. Não é para... lá diz para Efésios, por exemplo, Efésios, o apóstolo Paulo faz uma exortação quanto a como nós devemos viver. Se você falava mentira, não fale mais. Se você se irava e descarregava a sua ira em cima das outras pessoas, não faça mais isso. Você pode até se irar com uma circunstância, mas não descarregue a sua ira sobre alguém. Não fale palavras torpes. Não fale palavras a não ser as que produzem edificação, aquelas que transmitem vida. Aí a gente acha lindo isso e depois, de repente, numa conversa, acaba falando palavra torpe, numa discussão dentro de casa, num problema de divergência de opinião, acaba um xingando o outro, acaba um falando mal do outro. Não podemos fazer isso, porque a palavra diz que não é para fazer. Então, esta prática é fruto de receber a palavra como palavra de Deus e não como simplesmente uma coisa que eu vou escolher se eu quero ouvir ou se eu não quero. É a palavra de Deus, é a recomendação de Deus. Então, ouvem de bom e reto coração, creem que aquela palavra é a palavra de Deus, retém no coração e ficam pensando, como que eu estou vivendo com relação a isso? O que eu estou, por exemplo, nós sabemos que depois do Pentecostes, se vocês forem ler o livro de Atos, a partir do Pentecostes, nós vamos ver que os discípulos saíram para pregar o Evangelho. Eles sabiam que esta era a missão deles. Então ali já no capítulo 3, logo depois do Pentecostes, o que acontece? Pedro e João estão indo para o templo para orar. No caminho, eles encontram aquele homem coxo, aquele que estava esmolando. Ele era um homem de nascença daquele jeito, era um homem de 40 anos, ele estava naquele lugar pedindo esmola há 40 anos, no caminho do templo em Jerusalém. Então, todos os que passavam para ir para o templo fazer suas ofertas, para as festas ou para ir para as orações, todos eles passavam por ele e davam uma moedinha. E ele viveu assim, estava vivendo todos esses anos. Quando Pedro e João passam e eles param e olham para aquele homem pelo que ele estava pedindo, eles dizem, não, nós não temos prata e ouro. Eles não tinham, eles eram pescadores que tinham largado até a pesca para seguir Jesus, então eles não tinham nada. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então eles tinham o que? Eles tinham a palavra de poder em nome de Jesus. Não era poder neles, era a palavra de Jesus Cristo que estava guardada dentro do coração. E aí o que aconteceu? Imediatamente aquele coxo foi curado. Diz a palavra que ele já se levantou e saltou e passou a andar com eles. Gente, por que não há sinais no nosso tempo? Por que a igreja hoje não faz sinais? O Espírito não mudou. Deus não muda. Os dons estão aí. Por quê? Porque aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma esmola mesmo. Eu tenho uma moedinha de uns, 10 centavos, 50 centavos, eu vou dar, porque ele está acostumado a ganhar esmola. Mas não, eu não paro. Pedro e João pararam, olharam para ele, ou seja, deram do seu tempo. Nós hoje facilmente damos uma roupa que a gente não quer mais, qualquer coisa de dentro da nossa casa que a gente comprou mais nova, a gente dá mais velha. Isso nós fazemos, mas e quem senta e dá do seu tempo? Gente, no sábado, no velório do pastor Quirino, uma das coisas mais emocionantes para mim foi ver a quantidade de gente que disse para mim, ele acreditou em mim, ele me escutava, ele dizia para mim, não, Deus não te criou para ser desse jeito. Então, as pessoas todas, não é porque ele deu alguma coisa, ele não tinha nada para dar de material, não tinha nada para dar. Mas ele tinha Jesus.
mas o que ele tinha, aquilo que ele recebeu, que foi alguém que se importou com ele quando ele estava na prisão. Alguém que disse, não, Deus não te criou para você, não te deu vida para você viver na prisão. Deus te deu vida para você viver plenamente. Então, isto que ele recebeu, ele dava. Então, isso para mim foi uma das coisas mais emocionantes de ver, porque sempre foi com muita dificuldade. O irmão que tocou lá no final, que é um rapaz que eu não sei, nem sei onde mora hoje, que é um pastor, ele está indo fazer aquilo que um dia o Quirino me disse que tinha recebido uma palavra de Deus de que ele iria para as nações. E eu disse, tá, ele disse, não sei, porque eu não falo inglês, não falo, nunca saí do Brasil, nunca viajei de avião, como que eu vou? Hoje, aquilo que ele passou para aquele rapaz está indo, porque esse rapaz está indo pelas nações e canta as canções que aprendeu com o pastor. E o pastor ia buscá-lo, porque muita gente não sabe, mas antes deles terem aquele centro de recuperação de drogados, eles cuidavam de um orfanato. Eles recolhiam crianças, era uma associação de meninos de rua assim, que eles recolhiam, e esse rapaz foi uma pessoa recolhida quando criança, pelo Quirino e pela Lúcia. Então, gente, é isso, aquilo que eles não tinham nada a não ser o pão da mesa deles para repartir com aquelas pessoas, mas é como Pedro e João. Nós não temos ouro e prata, mas o que nós temos, nós te damos. E aí aquele homem coxo saiu saltando, diz o texto bíblico, saltando. E aí o que? Aí veio a perseguição, porque aí começaram os religiosos a questionar o milagre, começaram a questionar quem era Pedro, quem era João, 2 pescadores iletrados, broncos, quem eles eram. Começaram a pôr dúvida. E o coxo diz, bom, eu só sei que eu estou curado. Eu estou aqui, eu estou curado, eu estou andando, eu nunca andei e hoje eu estou andando, né? Então é isso, gente. E nós? O que nós estamos fazendo, gente? Então, nós precisamos ter a palavra enraizada em nós para a gente poder partilhar com as pessoas. Então, é preciso reter a palavra dentro do nosso coração. É preciso crer e guardar dentro de nós, porque aí vai produzir fruto. No Evangelho de Mateus diz que aqueles que ouvem, que compreendem, que aplicam, esses frutificam. E esses entendem qual é o seu papel no plano de Deus. Gente, infelizmente, nós vivemos alguns anos do Evangelho centrado no homem e não centrado em Jesus Cristo. Jesus nos conquistou através da sua palavra, nos trouxe para o meio da sua igreja com um propósito. Não é que a gente viva melhor. O propósito é que nós sejamos os que continuam o trabalho que ele fez. E aí, claro, aí ele cuida das nossas coisas. Então é este o buscar o reino em primeiro lugar, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Então, quem é que ouve algo, recebe, se conscientiza e aí entende que resultados se medem, tem que haver uma medida. Só o adulto, não é verdade? Então, nós temos que chegar neste ponto de entender que a nossa vida tem que frutificar a 30, 60, 100 por 1. Não tem nada a ver com dinheiro, gente, isso. Isso tem a ver com uma semente que se multiplica. Né? Se pegarmos vamos ver um fruto que tenha muitas sementes. Um fruto dá muitas sementes. Por exemplo, a melancia. Ou que outras, né? Que outras? Quantas, né? Então, nós precisamos ver que tipo de fruto nós somos para o reino de Deus. Aí, as pessoas que frutificam são aquelas que se posicionam, aquelas que se conscientizam de qual é o seu papel. Se eu penso um pouco na minha história hoje, né?
quando eu conheci Jesus, primeiro, já falei aqui, algumas pessoas já sabem disso, o meu desejo era sair para levar o Evangelho para todo mundo, né? Mas não era isso que Deus tinha. Deus tinha para mim cuidar do meu marido e dos meus filhos, que eram crianças naquele tempo. Mas eu dizia para Deus, mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu entendi. O que eu entendi? Que ninguém é bom. Essa foi a minha história de conversão. Eu entendi que não existe nenhum que faça o bem, nenhum sequer, a não ser aquela pessoa que a bondade de Deus está entrando no seu coração. E eu queria falar isso para outras pessoas. Deus trouxe as pessoas na minha casa. Gente, a minha casa, nós morávamos naquela casa lá ainda. Isso foi no ano de 97, foi no ano de 92, façam as contas. De 92 para cá, quantos anos são que eu comecei a receber mulheres dentro de casa para contar. Porque contar quem era Jesus. 28 anos. Então, é possível? Era dentro da minha casa, era no horário que era possível, depois que eu tinha todas as minhas coisas encaminhadas, cuidado de casa, de filho, de comida, de marido, de todas essas coisas. Então, Deus permitiu, mas por quê? Porque foi uma questão de que eu entendi que este era o meu papel. E hoje há uma inversão, as pessoas vão ouvir a palavra de Deus para melhorar a sua situação, não está nem aí se a pessoa do lado precisa de uma palavra ou não precisa de uma palavra. Então, é claro que ao longo desses anos eu aprendi muitas coisas, durante muito tempo me preocupei demais com as pessoas, até a ponto de ficar algumas vezes doente, de me envolver tanto, de querer ajudar tanto, de ter que ouvir do médico, você está querendo ser Deus na vida da pessoa, de tanto que era o desejo que eu tinha de ver as pessoas bem. E isso está ao alcance de todos nós, cada um dentro da sua possibilidade, cada um dentro da sua esfera, seja de trabalho, de tipo de vida, mas nós fomos chamados para frutificar. Então, aonde nós estamos? Em que ponto nós estamos? Nós somos bebês? Nós somos criança? Nós somos adolescentes? Ou estamos já ingressando à idade adulta? O adulto é consciente, o adulto é ativo. Na verdade, ele é consciente do seu papel, consciente da sua missão e se dispõe. Eu creio que neste tempo agora, que esse é um tempo que não sei quanto vai demorar para nós podermos reunir num grupo maior, é tempo de cada um abrir a sua casa. Você tem um amigo, convida e fala de quem é Jesus para você. Mostra dentro da sua casa o que Jesus fez. Cada casa hoje, nós somos casa. Cantamos hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos casa. Dentro das nossas casas, ninguém pode nos impedir de receber uma pessoa. Ninguém vai dizer que nós não podemos sentar à mesa com 2, 3 pessoas. E se tivermos os cuidados necessários e crermos de fato que estamos no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que a gente faça, Ele vai nos guardar. E também, se ficar doente, também se for para partir, é tempo e deu. Não adianta ficar choramingando, porque a hora que o Senhor, é só o Senhor, a gente esquece que é só Deus quem pode retirar o Espírito de dentro de nós. Nós somos corpo, alma e Espírito, e o Espírito vai voltar para Deus. Então é Ele quem tira. A palavra de Deus diz isso, que só Deus é quem dá a vida e Deus quem tira a vida. Então, a hora que for, vai ser, não adianta, não tem nada que segure. Porque a hora que o Senhor quiser nos recolher, Ele pode recolher de qualquer maneira. Dormindo, num acidente, numa enfermidade, ou sei lá, da maneira que Ele achar que deve ser conosco. E é essa confiança que nós temos que ter. Que o Senhor tem os nossos dias escritos no livro dele. O Salmo 139 diz isso para nós, que todos os nossos dias foram escritos nos livros
Então os registros estão lá, não é que esteja tudo pré-determinado, não é isso? Não estamos falando de predestinação, né, gente? Que é uma teologia polêmica. Não estamos falando disso, mas estamos falando de soberania de Deus sobre as nossas vidas. Então não podemos mudar aquilo que Deus está fazendo, é aquilo que Ele tem para nós, mas nós podemos cooperar com Ele, e aí nós vivemos uma vida plena e abundante. Se a gente resiste à vontade de Deus, somos nós que sofremos, porque a vontade dele vai se cumprir. Amém? Então, o que eu queria deixar para cada um aqui nessa noite de hoje, né? Vamos olhar, a vida cristã, ela é uma viagem de transformação. E onde eu me encontro nessa viagem? Onde eu me encontro nesse processo de desenvolvimento? Onde que eu estou? Eu estou como um bebê ainda? Eu estou como uma criança? Eu estou como um adolescente? Ou eu estou como um adulto? Aonde eu me encontro? O nosso alvo, gente, é ser a imagem de Cristo. Vamos ver Efésios 4. Nós vamos ler do versículo 11 ao 14, para que a gente não tenha dúvidas com relação ao nosso Efésios e depois vamos ler Romanos. Efésios 4, do 11 ao 14. Vou dizer aqui. Esse texto de Efésios fala que Jesus, Ele concedeu, versículo 11, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, existe um propósito para nós sermos igreja, existe um propósito para nós termos funções diferentes dentro do corpo de Cristo. Qual é? O aperfeiçoamento de todos os santos, para que desempenhem o seu serviço, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado e todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o nosso alvo, gente, é ser semelhante a Jesus. É o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 8 de Romanos. Ele fala que nós fomos chamados, fomos escolhidos e predestinados para sermos conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o nosso alvo é ser semelhante a Jesus. O nosso alvo é ter a varonilidade de Cristo em nós, ou seja, o caráter de Cristo, de homem, de varão. Então, o nosso alvo não é viver como criança, não é viver como bebê, não é viver como criança, não é viver como um adolescente, é ser varão, ser adulto, ser um homem que sabe, que se posiciona, que dá conta da sua vida, que sabe do caminho que está querendo
de viver. Este é o nosso alvo. Então, o nosso alvo não é não frutificar. O nosso alvo não é viver como criança, uma hora correndo para cá, outra para lá, só movido por emoção. O nosso alvo não é ser como um adolescente, onde as coisas do mundo se equiparam com as coisas de Deus. O nosso alvo é ser adultos, que entendem que estão aqui para servir o reino. Gente, servir o reino não é ter cargo. Servir o reino é ser semeador, como Jesus foi. Eu acho que já falei, não sei se falei aqui já isso, eu ouvi esses dias um rapaz pastor, que ministra para jovens, e ele falou assim, que se nós como corpo de Cristo não estamos fazendo a nossa parte, nós fazemos de Jesus um paralítico, porque Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Um é braço, outro é perna, outro é mão, outro é olho, outro E se nós não desempenhamos cada um o seu papel, nós fazemos de Jesus um paralítico, um tetraplégico, só cabeça e não movimenta nada. Então, nós precisamos entender. Eu achei muito engraçado, por isso que eu estou usando essa ilustração. Mas é interessante, tem sentido, por quê? Porque em 1 Coríntios, nós somos descritos como corpo de Cristo. E somos descritos como membros do corpo, onde todos igualmente são importantes. Ninguém é desprezado no corpo de Cristo. Assim como no nosso corpo humano também nada é desprezado. Se perdemos o polegar, a gente perde grande parte da função da mão, né? Então o polegar é importante, o mindinho é importante, o dedo do pé, se a gente perder o dedão do pé, nós perdemos o equilíbrio, gente. E é um dedo só, e o corpo inteiro vai ficar desequilibrado. Então todos nós temos a nossa importância no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que andar bem ajustado. Como é? Na hora que cada um faz a sua parte. Como? Refletindo. Qual é a minha parte? Então eu vou refletir, vou buscar o que Deus tem para mim, vou buscar fazer a minha parte, que é diferente da tua, que é diferente da tua, cada um tem a sua parte, né? Então nós precisamos ter essa convicção. Se não buscarmos isso, o versículo 14 diz o quê? Que vamos ser como meninos, ou seja, como criança. Agitado, uma hora para cá, outra hora para lá, agora eu quero picolé, agora eu quero pipoca, agora eu quero isso, tudo para o meu prazer, meu prazer, meu prazer, meu prazer, e não assume responsabilidade alguma. Muitos pais estão enfrentando dificuldade com os filhos em casa neste momento. Por quê? Porque as crianças não têm função dentro da família. Não pode tirar o lixo, não pode fazer sua cama, não pode guardar seus brinquedos, não são ensinados. Aí, não tem função, não se sentem participantes da família, e aí só querem os seus prazeres, né? Agora eu quero passear, agora eu quero não sei o quê, quero ver TV, quero brincar no celular, né? Então, por quê? Porque não são participantes, não têm responsabilidade. Então, nós precisamos, e isso tudo é um treinamento. E assim é no corpo de Cristo. As pessoas que estão no início de uma caminhada cristã, você não pode dar grande responsabilidade, porque ela não tem estrutura para aguentar as dificuldades que vão vir. Agora, à medida que vai pondo em prática a palavra de Deus, vai podendo assumir as responsabilidades, porque não vai se assustar com as dificuldades. Todos nós, como nós mais velhos, a gente consegue entender melhor as circunstâncias. Por que nós, os mais velhos, são importantes no corpo de Cristo? Porque tem a história de vida para dar o suporte para os mais novos que ainda não passaram por aquilo na hora que são desafiados a passar por uma dificuldade. Então, tem o conselho dos mais velhos, né? Então, cada etapa tem o seu valor, gente. Eu digo para vocês, vamos buscar cada um de nós saber primeiro em que ponto nós estamos, em que ponto está o meu coração, estou recebendo a palavra de Deus, estou compreendendo. Se não estou compreendendo, eu preciso dizer, eu não estou compreendendo, eu preciso que me explique mais, como uma criança pequena, né?
Estou compreendendo, conseguindo reter a informação? Que bom! Estou agora conseguindo pôr em prática alguma coisa? Melhor ainda! Estou conseguindo pôr em prática muito mais? Ótimo, está amadurecido. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5 e 6 de Hebreus, é muito importante a gente ler os capítulos 5 e 6 de Hebreus, porque eles vão nos dar esse entendimento de como nós vamos amadurecer, de como essa semente vai amadurecer. Então fica aqui uma tarefa, tá, gente? Vamos ler e refletir sobre o Hebreus 5 e 6 e vamos ver em que ponto nós estamos nessa viagem de transformação até que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. E mais, nós precisamos uns dos outros. Vejam que ali no Efésios 4 diz que é juntos, pela cooperação de todos é que nós vamos alcançar essa estatura do varão perfeito. De que maneira isso vai acontecer? Versículo 15 diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo com amor. Gente, a partir do momento do Pentecostes, a responsabilidade da semeadura, o semear a palavra é nossa. Os que são discípulos de Jesus têm a responsabilidade de semear a palavra de Deus. E não apenas semear, temos a responsabilidade de regar, alimentando aquela palavra, levando novas palavras, ajudando a pôr em prática a palavra. O crescimento vem de Deus, mas nós precisamos semear e precisamos regar. Amém, gente? Então vamos ver como nós estamos nisso. Vamos ver como está primeiro o nosso coração e depois vamos começar a pôr em prática, porque daqui até a volta de Jesus a responsabilidade é nossa. Eu hoje, enquanto estava refletindo sobre essa palavra, eu me lembrei da história de Elias e Eliseu. Vocês lembram da história? A gente já viu aqui a história de Elias e Eliseu. Lembra como foi o chamado de Eliseu? Elias, Deus disse para ele, depois daquele episódio que ele se escondeu lá, com medo de Jezabel, se escondeu naquela caverna, daí Deus mandou o anjo para alimentá-lo, 2 vezes, e depois mandou que ele fosse até o monte Horebe, onde lá ele receberia instruções de Deus. Então, Monte Horebe era o monte da manifestação de Deus, foi lá onde Deus se manifestou para Moisés. Então, quando Elias chegou lá, ele também viu o Senhor como um cicio suave. Deus falou com ele de uma forma tranquila no seu coração e disse para ele: agora você sai daqui, volta lá no caminho que você se desviou, porque você vai ter que ungir os reis e eu levantarei Eliseu no teu lugar. Então ele sabia que ali estava encerrada a trajetória dele. Quando ele passou por Eliseu, ele jogou a capa dele, o manto dele sobre Eliseu. Eliseu sabia o que significava esse gesto, sabia que aquilo era um chamado para andar junto, e Eliseu, para andar junto com Elias, como então o escolhido para substituí-lo, Eliseu, o que ele fez? Ele cuidava de uma junta de bois, do pai dele. O que ele fez? Ele tomou todos os passos, ele voltou para casa, ele se desfez da junta de bois, a madeira ele fez um altar, o boi ele sacrificou no altar, distribuiu a carne para os demais, tinha parte do sacrifício, teve a parte do distribuir para as pessoas, se despediu do pai e da mãe e partiu para o seu chamado. Então, existem passos na nossa vida que nós precisamos dar para viver aquilo que Deus tem para nós. Hoje Deus não está pedindo de ninguém de
nós que deixa a família, não está pedindo. Talvez algumas pessoas que tenham um chamado missionário para ir para um determinado lugar, Deus faz isso, mas nós aqui, Deus está pedindo que nós evangelizemos esta cidade. Deus não está nos mandando para fora. Cada um de nós aqui mora num lugar diferente. Cada um de nós tem a responsabilidade de ser uma testemunha de Jesus Cristo no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, na sua família. Onde quer que a gente esteja, nós somos chamados a semear a palavra de Deus. Para quê? Para que continue o Evangelho sendo levado adiante, para que o reino de Deus cresça, aumente, até que Jesus volte, gente. Porque quando Jesus voltar, não há mais chance para ninguém. Nós podemos orar pelas pessoas, sim, mas a palavra oração, ela significa orar e agir. Oração, né? Ação é o orar mais a ação, oração. Então nós oramos pelas pessoas, mas nós temos que ter a ação, a disposição de agir levando o Evangelho no momento certo. Porque assim, nós ganhando vidas, gente, essas pessoas não vão se perder, essas pessoas não vão morrer como estamos vendo pessoas tirando a sua vida por desespero. Isso para mim, isso é algo muito forte no meu coração, pensar numa pessoa que tira a sua vida porque não tem perspectiva. É porque a palavra não chegou ao seu coração. E é responsabilidade nossa nessa geração de levarmos a palavra de Deus. Então vamos nos dispor. Eliseu se dispôs para Deus. Eliseu foi cheio de uma porção dobrada do Espírito, do poder do Espírito que estava sobre Elias. Ele fez o dobro de milagres. Ele fez tudo dobrado. E, na verdade, foi Eliseu quem ungiu os reis que era para Elias ungir. Elias não chegou aí até lá. Não chegou até aqueles lugares para fazer a unção dos reis. Foi completada por Eliseu. Então, assim como hoje eu penso, diante de toda essa circunstância que vivemos então no sábado, em função do falecimento do pastor Quirino, quem vai continuar? Alguém vai continuar o trabalho dele, porque o trabalho de Deus não para em nós. Se ele parar em nós ou se interromper em nós, é porque algo está errado na nossa semeadura. Então, não pode parar. Então, tem que continuar. Então, cada um aqui é um semeador. Quem se dispõe a ministrar a palavra de Deus? Se você se dispuser, Deus vai dar o dobro da capacidade que deu para mim. Porque é assim, a cada geração Deus dá mais do que para a geração anterior, porque o tempo está cada vez mais curto para a volta de Jesus. Então tudo tem que acontecer mais rápido. Se talvez eu levei 20 anos para estar aqui na frente de vocês pregando, para vocês não vai mais ser assim. Vai ser muito mais rápido do que aconteceu comigo, porque não temos mais muito tempo. Amém, gente? Então vamos parar para pensar, vamos analisar a terra do nosso coração, vamos analisar onde nós estamos nessa transformação, nessa viagem de transformação até sermos varão perfeito. Crescer implica em ter conhecimento. Então, conhecer a doutrina, conhecer a teoria, estudar a palavra, refletir sobre ela e vivenciar, que é obedecer, pondo em prática. Então, vamos analisar como estamos, porque os frutos virão a partir da nossa conscientização de como nós estamos. E sempre querendo mais. Senhor, me leva adiante. Eu quero conquistar algo mais. É como uma carreira. Numa carreira profissional não é assim? Na carreira com Jesus Cristo também. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque temos a boa semente, Senhor, na nossa mão. Jesus, tu disseste através do apóstolo Paulo que tu és aquele que dá a sementeira e que dá a semente. Mas tu contas conosco como os semeadores.
Tu contas conosco como aqueles que vão espalhar a semente da boa palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, através do Teu Santo Espírito, a examinar o nosso coração, para saber como nós estamos, que tipo de terra é o nosso coração, qual está sendo a nossa relação com a semente da palavra de Deus que temos recebido nesses últimos dias ou durante todos esses últimos anos. Como nós temos recebido essa semente, como nós temos abrigado no coração, qual é o estágio de desenvolvimento do nosso coração com relação à Tua palavra, qual é o estágio que nós estamos neste momento, porque nós não queremos deixar de cumprir com o nosso propósito, com o Teu propósito para as nossas vidas. Todos os solos representam pessoas que ouviram a Tua palavra, todos ouviram a mesma palavra, todos tiveram a oportunidade de tomar conhecimento da palavra, não apenas de ouvir, mas de conhecer. Para todos foi pregada a mesma palavra. Não temos registro de que algum desses solos rejeitou o que ouviu. Existiu alguém que semeou. Todos tiveram a oportunidade de acolher no coração. Então, onde nós estamos, Senhor? Nós somos esses que têm tido a oportunidade de ouvir a palavra, temos tido a oportunidade de tomar conhecimento, de aprender, de compreender. Temos recebido todos da mesma palavra, que é a palavra de Deus. Ninguém de nós tem rejeitado a Tua palavra, Pai. Pela graça de Deus, temos tido pessoas que nos pregam, Senhor, que semeiam em nós. E temos tido a oportunidade de acolher no coração, de fazer a escolha, de cultivar essa semente. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar aonde estamos, para que nós possamos, Senhor, crescer e completar a carreira que nos está proposta e sermos semeadores dessa última geração. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque até aqui Tu nos tens sustentado, até aqui Tu tens cuidado de nós, até aqui Tu tens sido fiel a nós. Obrigada por todas as promessas, obrigada por todas as orações respondidas, por todas as palavras que já se cumpriram, mas nós queremos prosseguir até, Senhor, que alcancemos a estatura de Jesus Cristo, até que as pessoas possam olhar para nós e enxergar Jesus. E aí, Senhor, naquele tempo final, Senhor, Tu nos chamares de servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, mas entra no gozo do Teu Senhor. É assim que nós queremos ser, Senhor. Desfrutar da alegria no Espírito por toda a eternidade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com toda a família de fé. Desde já nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isso, nós. Vamos baixar. Vamos baixar. O mar está aí. Eu queria só falar para vocês, então, lá no